Sejam bem-vindos, amados, à nossa segunda aula. Vamos dar início aí, certo? E hoje nós vamos ver um pouquinho sobre a história da matemática, ok? Então vamos lá, próximo slide. Nós vamos pensar um pouquinho no seguinte: como é que os números surgiram, de que forma eles foram encontrados. E aí surgiram algumas situações que foram encontradas pelos arqueólogos que indicam que a contagem já era algo muito primitivo, certo? Então nós vamos ver primeiro aí, esse osso que estamos vendo é o osso de enxangue, mas nós vamos falar um pouquinho primeiro sobre o osso de Lebombo, que foi encontrado, era de um babuíno, da fíbula de um babuíno, e ele tinha algumas marcações e indicava que tinha um processo de contagem sobre ele, certo? E ele foi encontrado, ele data de mais ou menos 35 mil anos, ok? Nós temos o osso do lobo, que ele data mais ou menos de 30 mil anos, ele foi encontrado na Tchecoslováquia. E, enfim, nós temos o osso de enxangue, que é esse que vocês estão vendo aí. Esse osso de enxangue, ele data de 20 mil anos, certo? E ele traz algumas peculiaridades, ele foi muito estudado e ele pode ser visto hoje no museu, ok? E ele foi encontrado entre a Uganda e o Congo. Vamos lá? Esse sistema de contagem primitiva, como nós vimos aí, o primeiro ele é conhecido como bastão de contagem. Né? Ele era encontrado em bastões de ossos, ele também era encontrado em bastões de argila e também em bambu, em madeira, certo? Eram traçados alguns tracinhos neles, e esses tracinhos eles representavam um sistema de contagem, uma relação bionívoca, certo? De 1 para 1, ou seja, para cada cidadão, para cada pessoa que existia naquela comunidade, eles colocavam um tracinho e eles conseguiam contar, certo? Conseguiam contar também os animais, enfim, era um sistema de contagem bem primitivo. Nós temos também os nós em pedaços de corda. Eram dados nós, em vez de tracinhos nos ossos, eram dados nós nas cordas. E esses nós também simbolizavam um sistema de contagem muito primitivo. E temos também as pedrinhas. Essas pedrinhas, né, foi de onde surgiu, historicamente foi de onde surgiu a palavra cálculo que nós usamos hoje na matemática, né? Conta-se a historinha que o pastor de ovelhas, toda vez que ele soltava uma ovelha, ele pegava uma pedrinha, colocava numa bolsa, soltava uma ovelha, colocava uma pedrinha numa bolsa, e quando essas ovelhas voltavam, ele pegava essas pedrinhas e saía fazendo a relação de 1 para cada ovelha, uma pedrinha, e aí ele sabia se faltou alguma ovelha ou não, ou se tinham chegado todas as ovelhas, certo? E do sistema de numeração, nós vamos ver alguns sistemas de numeração muito importantes de algumas civilizações muito antigas. Nós temos aí um mapa com algumas civilizações bem antigas. Nós vamos focar nos romanos, nos babilônicos e nos egípcios. Nós vamos ver esses três sistemas de numeração hoje, ok? Então vamos lá. Vamos começar pelo sistema de numeração egípcio. O sistema de numeração egípcio ele usa alguns aerogrifos, alguns desenhos que representa o sistema de numeração, a contagem deles, ok? Então a gente vai ver aí a haste vertical, ela simboliza o número 1, o osso de calcanhar, ou conhecido como ferradura, também simboliza o número 10, a corda enrolada 100, a flor de lótus 1000, o dedo indicador 10.000, 100.000 é dado ao girino, ou alguns chamam de ave ou peixe, e 1 milhão é o homem ajoelhado com braços erguidos, ok? Então vale aí 1 milhão. Então vamos às regras. Cada símbolo podia ser repetido no máximo 9 vezes. Então nós não poderíamos repetir mais de 9 vezes numa contagem. A cada 10 símbolos repetidos fazia-se a troca por outro de um agrupamento superior. Então nós vimos lá, certo? Nós vamos pegar uma unidade, né, e vamos repetir ela 9 vezes. Quando for a 10 a gente já vai pegar um valor maior, um símbolo maior. A cada 10 símbolos repetidos fazia-se a troca por outro de um agrupamento superior. Adicionavam-se os valores dos símbolos utilizados para encontrar o valor representado. Então vamos lá. Nós temos aí esse exemplo, né? Nós temos aqui 4, 1, 2, 3, 4, osso de calcanhar ou ferradura. E nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hastes levantadas, ok? Então nós vamos passar para outro exemplo. Aqui nós temos duas flores de lótus e dois calcanhares ou ferradura. E aqui a gente vai lá, 1, 2, 3, 4 dezenas, 49 unidades, 49. Próximo exemplo, duas flores de lótus, 2.000 mais 20, 2020, ok? E uma coisa que a gente tem que prestar atenção e lembrar, tomar nota se possível, é a posição dos símbolos não altera o número escrito. Por exemplo, o número 13, a gente tem aqui, ó, o número 13 está escrito aqui, ó, uma ferradura e 3 hastes levantadas. Ou ele pode ser 3 hastes levantadas e uma ferradura. Não vai mudar
o valor vai ser 13, continua sendo 13, ok? Então vamos passar para o próximo, que é o sistema de numeração babilônico. O sistema de numeração babilônico, eles usavam duas figuras, certo? Duas figuras, e aí representavam todos os números possíveis, ok? Ele usava o cravo, que é o prego, usava o cravo, e esse cravo podia ser utilizado até 9 vezes, representando os números de 1 a 9. Um cravo, 1 unidade, 2 cravos, 3 unidades, 4 cravos, 4 unidades, e assim sucessivamente. E usavam a asna. A asna é a tesoura, nada mais é que aquela tesourinha que é usada nos telhados, ok? Aquela tesoura que é na madeira, que segura no formato de triângulo. Então é usado aí a asna, e a asna valia 10, ok? Então quando nós passamos aí, ó, temos as representações aqui, um cravo, 3 cravos, 5, 6, 9 e 10. As regras. O sistema de numeração babilônico não possuía um símbolo para representar o zero. Contudo, eles usavam o espaço. Quando nós tínhamos um espaço entre um cravo e outro, um espaço maior do que o normal, esse cravo que estava com espaço, ele tinha que ser multiplicado por 100. Então, eles usavam o agrupamento 10 e também de 60. Então, vamos ver. Então, nós temos aí, ó, 3 asnas e 6 cravos, 30 mais 6, 36. Aqui nós temos um espaço, ó, um cravo e um cravo, né? Ele representa uma unidade. Só que quando ele tinha esse espaço daqui, quando ele era separado, ele valia aqui 60. Então, nós iríamos multiplicar esse cravo separado por 60 e nós temos o valor de 61. Aqui a mesma situação, ó, o cravo separado vale 60, 1 vezes 60. Aqui a asna vale 10 e aqui o cravo vale 1 unidade. Então, nós temos 60 mais 10, 70, mais 1, 71, ok? E o sistema de numeração romano? O sistema de numeração que os romanos criaram era baseado em 7 símbolos, certo? Então, tinha todos aqueles símbolos dos egípcios. Os babilônios usavam 2 símbolos, que era o cravo e a asna. E os romanos, eles usavam o I, V, X, L, C, D, M. Nem sempre foram assim, eles foram sendo modificados até chegar a esse alfabeto que a gente é acostumado hoje em dia. Exemplo, o 5 ele era escrito assim, ó, como se fosse uma mão, vários tracinhos. E hoje em dia ele representa apenas o V, ó, uma mão, 5 unidades, ok? Então vamos lá. As regras. Os símbolos I, X, C e M podem ser repetidos no máximo 3 vezes. Então nós repetimos I, nós temos 3 unidades. X, 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 30 unidades e assim sucessivamente. Nós só podemos repetir 3 vezes esses símbolos I, X, C e M, ok? Um símbolo colocado à esquerda de outro, de maior valor, indica uma subtração dos respectivos valores. Então, nós vamos ter aí, ó, quando nós temos o V, que ele é maior valor e aparece primeiro, antes aí aparece o I, nós temos uma subtração, ok? Então, nós vamos ter 5, que é o valor do V, menos 1, que é o valor do I, nós temos o quê? IV vale 4. Para representar os números no sistema de numeração romano, basta colocar os símbolos lado a lado e adicionar seus valores. Então, nós temos aqui, ó, o exemplo. M, D, C, 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 X, X, I. Então, o M vale 1000, o D vale 500, o C 100, 100, 100. Então, nós temos 500, 600, 700, 800. Está aqui 800. X vale 10, 10 mais 10, 20. I, 3. Então, nós temos o número 1823, ok? Um símbolo com um traço acima dele representa milhares, com 2 traços representa milhões. Então, nós temos que prestar atenção a isso também, ok? Então, quando nós temos aí, ó, nós temos um tracinho em cima do V, o V nós temos que vale quanto? 5. Se tiver um tracinho em cima, nós vamos multiplicar ele por 1000. Então, vai ser 5000. Então, VI, aqui, ó, o tracinho está em cima do V com o I. V com I vai 6. Então, 6000. Repetimos o resto, 6.720. Aqui nós temos o tracinho em cima dos dois, só que são 2 tracinhos, ok? 2 tracinhos, 1000, milhão. Então, temos o quê? 20 milhões. Então, nós vamos ver aí, ó, XLV também do mesmo jeito, 45 milhões, ok? Então, preste atenção nos tracinhos. E agora, na hora de praticar, vamos praticar um pouquinho. Você já viu algum relógio como este da foto? Esse relógio aí, ele tem algarismos o quê? Romanos, certo? Então, as perguntas. Que horas o relógio está marcando? Quanto valem I, 2I, 3I, IV e V? Você vai responder essas perguntas aí. Qual é o símbolo romano usado para representar o 10? Represente sua idade no sistema de numeração babilônico. Então, você vai lembrar lá o sistema de numeração babilônico,
que usa o cravo e a asna e vai representar a sua idade. E depois você vai perguntar o ano que seu pai e sua mãe nasceram e representá-los no sistema de numeração egípcio. Você vai perguntar qual foi o ano que pai nasceu, qual foi o ano que mãe nasceu. Você vai colocar os números deles aí, do ano que ele nasceu, e vai representar no sistema de numeração egípcios. Lembra lá? Usando os aeroglifos, ok? Bom trabalho e sucesso sempre. Não esqueçam do seguinte, nós temos essa nota aí, ó. Não é estranho se encontrar em alguns relógios o número 4 escrito assim. Em alguns relógios, se você procurar na internet, você vai ver alguns relógios que ele pode trazer essa numeração, o número 4, I. Antes ele era escrito assim, antes de ser escrito IV, ele era escrito dessa forma. Então não estranhe, ok? Mas hoje nós escrevemos como IV. Até a próxima, um cheiro no coração. Tchau!